Em outubro de 1962, o mundo chegou a 5 minutos do fim. Durante 13 dias, o planeta viveu a maior tensão da história moderna. Uma disputa silenciosa, alimentada por segredos, espionagem e decisões que poderiam destruir milhões. Um erro, uma palavra mal interpretada, e o apocalipse nuclear seria inevitável. Esta é a história da crise dos mísseis de Cuba, mas contada de um jeito que você nunca viu. Vamos desvendar os bastidores, as conversas secretas e os momentos em que a humanidade esteve a um fio de se autodestruir. Para entender como chegamos à beira do abismo, precisamos voltar um pouco. O mundo do início dos anos 60 estava dividido em dois. De um lado, os Estados Unidos, representando o capitalismo; do outro, a União Soviética, líder do bloco comunista. Essa era a Guerra Fria. Não havia um campo de batalha direto entre as superpotências, mas a disputa por influência se espalhava por todos os continentes. A doutrina Truman prometia conter o avanço soviético a qualquer custo, enquanto Moscou expandia seu controle sobre o leste europeu. E no centro de tudo, a corrida nuclear. Cada lado acumulava um arsenal capaz de destruir o outro várias vezes. Nesse tabuleiro global, uma pequena ilha no Caribe se tornou a peça mais importante: Cuba. Em 1959, a revolução de Fidel Castro derrubou um ditador apoiado pelos americanos e se alinhou com a União Soviética. Para os Estados Unidos, ter um aliado comunista a apenas 150 quilômetros da sua costa era inaceitável. Em 1961, a CIA organizou a desastrosa invasão da Baía dos Porcos, uma tentativa frustrada de derrubar Castro, que só fortaleceu a aliança entre Cuba e Moscou. Para os soviéticos, Cuba era uma oportunidade de ouro. Se os americanos tinham mísseis na Turquia, apontados para a URSS, por que eles não poderiam ter mísseis em Cuba, apontados para os Estados Unidos da América? A lógica era simples, e a operação secreta, chamada Anadir, foi posta em prática. Em 14 de outubro de 1962, a tranquilidade na Casa Branca foi quebrada. Um avião espião americano, o U-2, sobrevoando Cuba em alta altitude, tirou fotografias que mudariam o curso da história. Ao serem analisadas por especialistas da CIA, as imagens revelaram o impensável. Bases de lançamento para mísseis nucleares de médio alcance estavam sendo construídas em solo cubano. Mísseis que poderiam atingir Washington em código em questão de minutos. A reação inicial foi de choque e incredulidade. Como os soviéticos ousaram fazer isso secretamente? O presidente John F. Kennedy foi informado imediatamente e convocou um grupo de conselheiros de confiança, que ficou conhecido como ICCUM-MM, o Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional. As reuniões eram secretas, gravadas sem que muitos dos participantes soubessem. O sigilo era absoluto. Qualquer vazamento poderia causar pânico global e forçar uma ação militar imediata. O dilema de Kennedy era gigantesco. Qualquer decisão errada poderia levar a uma guerra nuclear total. O ex-Cumeme passou dias debatendo freneticamente as opções, e nenhuma delas era boa. 6 cenários principais foram colocados na mesa. O primeiro, um ataque aéreo cirúrgico para destruir apenas as bases de mísseis. O problema, não havia garantia de sucesso total. Se um único míssil fosse deixado intacto e disparado, milhões de americanos morreriam. A segunda opção era um ataque aéreo total, seguido por uma invasão de Cuba. Isso certamente eliminaria a ameaça, mas a União Soviética provavelmente retaliaria em outro lugar do mundo, como em Berlim, iniciando a Terceira Guerra Mundial. As outras opções eram mais diplomáticas: negociação direta, pressão na ONU. Mas isso daria tempo para os soviéticos finalizarem a instalação dos mísseis. Após dias de debates intensos e angustiantes, Kennedy escolheu uma solução intermediária, uma que não era nem rendição, nem guerra declarada, um bloqueio naval. Mas a palavra bloqueio é um ato de guerra. Então, eles a chamaram de quarentena. Uma linha de navios de guerra americanos cercaria Cuba, impedindo a chegada de mais equipamentos militares soviéticos. Era uma demonstração de força, mas que ainda deixava a porta aberta para a diplomacia. A esperança
era que isso pressionasse o líder soviético, Nikita Khrushchev, a recuar sem humilhação. No dia 22 de outubro, Kennedy foi à televisão e revelou ao mundo a existência dos mísseis em Cuba. Ele anunciou a quarentena naval e deixou claro que qualquer lançamento de míssil a partir de Cuba contra qualquer nação no hemisfério ocidental seria considerado um ataque da União Soviética contra os Estados Unidos, exigindo uma retaliação nuclear em larga escala. O mundo prendeu a respiração. O pânico se instalou. As pessoas correram para os supermercados, estocando comida. Exercícios de evacuação foram realizados em escolas. A possibilidade de uma guerra nuclear nunca pareceu tão real. Enquanto isso, no mar, a tensão chegava ao seu ápice. Navios de guerra americanos formaram a linha de quarentena, e navios soviéticos carregando mais mísseis e equipamentos navegavam diretamente em direção a eles. O mundo assistia, esperando o momento em que os dois lados se encontrassem. Um tiro, um erro de cálculo. E a escalada seria incontrolável. A União Soviética, publicamente, continuava a negar a presença de mísseis ofensivos em Cuba, acusando os Estados Unidos da América de histeria e agressão. Essa estratégia é conhecida como brinkmanship, levar a situação ao limite absoluto do desastre para forçar o oponente a ceder. Cada lado estava testando os nervos do outro, e ninguém sabia quem piscaria primeiro. A diplomacia dos 13 dias foi um jogo de xadrez de altíssimo risco, jogado através de telegramas, discursos e canais secretos. Os primeiros dias após a descoberta foram de reuniões secretas na Casa Branca. Do quarto ao sexto dia, com um bloqueio anunciado, a tensão se concentrou no Oceano Atlântico. Navios soviéticos pararam ou mudaram de curso pouco antes de atingir a linha de quarentena. Um primeiro sinal de que Moscou talvez não quisesse um confronto direto, mas os mísseis já em Cuba continuavam sendo preparados. Então, algo estranho aconteceu. 2 cartas de Khrushchev chegaram a Washington. A primeira, recebida em 26 de outubro, era longa, emocional, quase um desabafo. Nela, Khrushchev propunha um acordo. A URSS removeria os mísseis de Cuba se os Estados Unidos da América prometessem não invadir a ilha. Parecia uma saída, mas no dia seguinte, 27 de outubro, conhecido como Sábado Sombrio, uma segunda carta chegou. Esta era dura, agressiva e adicionava uma nova exigência. Os Estados Unidos da América também teriam que remover seus mísseis da Turquia. Para complicar ainda mais, um avião espião, o MiG americano, foi abatido sobre Cuba, matando o piloto. Os generais de Kennedy exigiram retaliação imediata. A guerra parecia iminente. Foi aí que a genialidade diplomática entrou em cena. Robert Kennedy, irmão do presidente e seu conselheiro mais próximo, propôs uma estratégia ousada: ignorar a segunda carta, a agressiva, e responder publicamente apenas à primeira, a conciliadora. Aceitar a proposta de não invasão em troca da remoção dos mísseis. Ao mesmo tempo, Robert Kennedy se reuniu secretamente com o embaixador soviético e deu a ele uma garantia verbal. Os mísseis americanos na Turquia seriam removidos, mas isso seria feito meses depois, em completo segredo, para que não parecesse uma troca pública que humilhasse os Estados Unidos da América e seus aliados da OTAN. A oferta final estava na mesa. Khrushchev teria que tomar uma decisão. No domingo, 28 de outubro, a Rádio Moscou anunciou: a União Soviética havia aceitado o acordo. As bases de mísseis em Cuba seriam desmanteladas e os foguetes retornariam para a URSS sob supervisão da ONU. Em troca, os Estados Unidos fariam uma declaração pública prometendo nunca invadir Cuba. O mundo suspirou aliviado. A crise havia acabado. Imagens de navios soviéticos com mísseis cobertos por lonas, navegando de volta para casa, rodaram o planeta. As bases em Cuba foram desmontadas. A reação internacional foi de imenso alívio. No entanto, nem todos ficaram felizes. Fidel Castro ficou furioso. O acordo foi feito diretamente entre Washington e Moscou, passando por cima dele. Ele se sentiu traído, usado como um peão no jogo das superpotências. A promessa secreta de remover os mísseis da Turquia foi cumprida meses depois,
como combinado. O mundo havia escapado por um triz, e a resolução da crise deixou lições profundas que moldariam o resto da Guerra Fria e a diplomacia moderna. A principal lição da crise dos mísseis foi a necessidade urgente de uma comunicação direta e confiável entre os líderes das superpotências. Para evitar que um mal-entendido levasse a uma catástrofe, foi criada a famosa Linha Vermelha, um teletipo direto entre a Casa Branca e o Kremlin. A crise também solidificou o conceito de destruição mútua assegurada, ou MAD. Ficou claro para ambos os lados que uma guerra nuclear não teria vencedores, apenas a aniquilação total. A partir dali, a diplomacia nuclear se tornou mais cautelosa, focada em evitar o confronto direto a todo custo. Mas o conceito de brinkmanship, a arte de arriscar tudo para ganhar uma vantagem, embora perigoso, continuou sendo uma ferramenta nas relações internacionais. A crise mostrou o quão perto a humanidade pode chegar da beira do precipício. A crise dos mísseis de Cuba não foi apenas um confronto militar, foi um ponto de virada para a sobrevivência da humanidade. 13 dias definiram o futuro do planeta. Uma batalha silenciosa, onde cada palavra importou mais do que cada arma. Uma lição sobre o poder da diplomacia, da coragem e da contenção em face do apocalipse. Se você gostou de mergulhar nessa história e quer conhecer outros momentos decisivos do nosso passado, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!